Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou o momento do nosso devocional e aqui para nossa meditação, eu queria me ater aqui nas palavras que Paulo falou ao jovem Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Eu costumo dizer que o verdadeiro cristão, ele sente-se devedor a Deus e ao mundo. E é bem verdade que esse pensamento condiz com o ensino bíblico, com os ensinos de Paulo, a teologia paulina. Por exemplo, aqui na Carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz o seguinte: Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Lembro de outro texto que ele disse o seguinte, que ele se fazia de uma forma para ganhar determinado grupo, para ganhar o judeu ele se fazia como judeu, para ganhar o gentio, enfim, para que pudesse alcançar o maior número de pessoas, para Cristo Jesus, que é a esperança da glória. Eu tomei por base aqui um texto, Paulo escrevendo para Timóteo, e ele fala a respeito da importância da oração. Ele fala sobre fazer deprecações, que é um rogo, uma petição, uma súplica, fazer orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, para aqueles que estão em eminência, pelos reis, porque na época tinha o rei, se fosse hoje seria pelo presidente da República, pelos membros do Congresso, pelos membros do Supremo, enfim. Querido irmão, estamos vivendo um momento assim totalmente atípico, diferente. E a principal obra que podemos fazer para Deus no momento é orar, é clamar, é buscar a face de Deus, é se humilhar diante da presença de Deus. Quem sabe você pensa assim, mas eu não consigo ficar tanto tempo na presença de Deus ali, não consigo ter esse dinamismo, essa graça, essa força. Mas fale com Deus quando amanhecer o dia. Antes de fazer qualquer outra coisa, fale com Deus. Fale com Deus no seu horário de almoçar, na hora de dormir. Faça uma lista. Você pode fazer uma lista, pregar no seu guarda-roupa, pregar na sua casa, com nome de pessoas, com nome de pecadores, com nome de pessoas da sua família que precisam ser alcançados pelo evangelho da graça de Deus. Você pode orar nesse momento. Tem tantas pessoas precisando, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos necessitados, pelo estrangeiro, pela igreja de Deus em todo o mundo, para Deus fortalecer a fé dos irmãos. Querido, a Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade que foi edificada sobre um monte. Eu entendo com isso que Deus colocou o cristão, que Deus colocou a igreja em uma posição de destaque. Por isso que diz que nós temos que resplandecer como astros, como luzeiros, em meio a uma geração corrompida e perversa. O Senhor Jesus disse em Mateus 5,16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Ainda que o mundo não reconheça nesse momento a importância da igreja, na verdade querem é fechá-la, Mas a igreja é a protetora espiritual do mundo, porque nela contém o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que ainda detém a manifestação do anticristo. O espírito do anticristo já está operando por aí, mas a igreja é aquela que ainda tem detido. Então a igreja é a protetora espiritual do mundo. Peça a Deus pelos seus filhos, peça a Deus pelo seu pai, peça a Deus pela sua família, peça a Deus pelos seus vizinhos, faça orações, deprecações, vai para a presença de Deus assim como Moisés ia.
Lembra quando Deus queria destruir o povo e Moisés ia para a presença de Deus e clamava, quem sabe ele gritava e dizia: Senhor, mas esse povo é o teu povo, esse povo é a tua herança, o que os egípcios vão dizer se o Senhor destruir esse povo? Eu sei que a gente não é capaz de convencer a Deus, vamos dizer assim, ou de ensinar algo sobre Deus. Tudo que a gente falar para Deus, tudo que a gente falar para Deus, Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer ouvir o seu clamor. A Bíblia diz que dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Mas através do seu clamor, Ele pode mudar o cativeiro de alguém, Ele pode mudar a história de alguém. Ele pode aplacar a sua ira para com o ímpio, salvar o ímpio, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Essa é a mensagem do Espírito para a sua vida nesse dia. Ore, busque, clame a Deus e com certeza, sem sombra de dúvida, tu verás a glória de Deus. Amém? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar significa trazer para perto. Invoca o Senhor na sua casa, para todo mal, toda peste, toda praga ser repreendido, toda sorte de males, de setas. Está na hora, meus irmãos, de a gente tomar posse da espada do Espírito, das armaduras de Deus, de se levantar como um herói da fé, como um gigante. Não é momento de pararmos, de nos acovardarmos, de nos escondermos, de pecarmos por omissão, mas de maneira nenhuma. Vamos estar rogando a Deus, pedindo a todos os homens, para que Deus possa vir ao nosso encontro e para que o Senhor Deus possa vir e sarar a nossa terra. Busque a Deus e você vai ver coisas novas e grandes que você ainda não sabe. Deus vai se revelar a você, Deus vai ajudar você, Deus vai abençoar a você. Deus abençoe, um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.